Vamos tratar então da doença arterial coronária. Não é? Eu acho que é a partir daí que depois se pode aplicar esta técnica, a angioplastia. Claro que sim. E eu acho que vale a pena alertar as pessoas e o público para a prevalência desta doença. Quer dizer, a prevalência é o número de pessoas que padecem desta doença e que é bom que se perceba que é a primeira causa de mortalidade e, portanto, tem esse impacto. E, felizmente, além das campanhas de prevenção que têm vindo a ser feitas, há hipóteses de tratamento que são pouco agressivas, muito eficazes e de que muitos doentes podem beneficiar. Eu acho que o transmitir este conceito é importante e acho que o devemos fazer como profissionais de saúde e, enfim, dentro da comunicação social. Mas estamos sempre a falar de uma intervenção cirúrgica. Estamos a falar de uma intervenção que nós não gostamos de chamar cirúrgica e que chamamos de intervenção percutânea. Percutânea porque se faz sem ferida cirúrgica, sem haver propriamente a abertura, um corte. E através de picada em artérias periféricas, e nós normalmente utilizamos a artéria femoral, que é a artéria da virilha, ou a artéria do braço, uma artéria pequenina, que se chama artéria radial, e temos acesso a todo o sistema vascular e chegamos ao coração e às artérias coronárias. Isto é importante perceber-se porque traduz já a menor agressividade, não haver propriamente uma ferida cirúrgica e ser através de uma intervenção pouco agressiva, de que o doente... Que preparação é que o doente necessita para esta intervenção? Olha, para o procedimento diagnóstico precisa de pouca coisa, essencialmente o estar em jejum e manter a medicação que está habitualmente e está prescrita por seu médico. Se for para realizar a intervenção percutânea com tratamento, nós utilizamos fármacos que facilitam o bom resultado. E isto é importante porque é mais uma mensagem que eu acho que vale a pena transmitir. A vulgar aspirina é um elemento-chave neste processo. E todos os doentes que, além de fazer um exame diagnóstico, vão fazer também a intervenção. Há um outro, que é o clopidogrel, que tem o nome Plavix, e que é importante que nunca seja interrompido, nenhum nem outro, sem o conselho do cardiologista. Porque a diferença entre a eficácia e o bom resultado pode passar por aí. E perceba-se que nós estamos a tratar o sistema vascular e estamos a colocar próteses intracoronárias, que são metálicas e que, portanto, provocam a formação de trombos. E esta medicação, é para evitar que isto aconteça. Nomeadamente a aspirina. Nomeadamente a aspirina. E as pessoas desvalorizam um bocadinho. A aspirina, não tomo hoje, tomo amanhã, logo se vê e tal. É importantíssimo. Nada disso. Eu acho que tão vulgar que é uma obrigação nossa transmitir esta ideia. Portanto, o que é que acontece na prática? Há um furo? Eu vou ver se consigo explicar em termos simples, o que nunca é fácil. O procedimento passa-se com, como lhe disse, através da picada de uma artéria. Sim. É introduzido um catéter que chega até ao ósteo. O ósteo é a origem das artérias coronárias, que estão na base da aorta. A partir daí, nós temos acesso por contraste iodado e com controle radiológico à anatomia coronária. E identificamos onde estão as obstruções. Depois de identificadas onde estão as obstruções, passamos um fio guia. Estamos a falar de coisas muito pequenas. Só para lhe dar a ideia, o catéter guia, para onde nós fazemos todo este procedimento, em 2 milímetros. Perceba-se que tudo passa por muito pouco espaço. Não dá para mostrar aqui, mas dá para mostrar em algumas imagens que nós preparámos para este efeito. Vamos acompanhar o doente, não é? Pré-operatório. O antes, no durante e no pós. Ana tem 48 anos e teve o primeiro infarto aos 23, na semana anterior ao seu casamento. O pai morreu devido a problemas cardíacos. Esta herança genética faz com que Ana não descure os cuidados médicos. Aos primeiros sintomas, decidiu procurar um médico e submeter-se à angioplastia, uma operação que pode salvar vidas. Eu senti umas dores, portanto, umas picadelas no maxilar inferior e uma ardência no peito, e como já tinha tido um infarto e já tinha tido os sintomas, entrei em contato com o meu cardiologista assistente. Dirigi-me lá e ele aconselhou-me a vir aqui para o hospital. Este é o primeiro passo, perceber quem é que pode estar a sofrer desta enfermidade, desta doença. E este caso é importante também perceber-se que isto não acontece só às pessoas velhas, acontece às pessoas novas.
E esta doente, eu já a tinha tratado uns anos antes, porque ela já tinha feito uma angioplastia prévia, e aliás vamos ter a oportunidade de ver na peça que a Joana fez, e acho que está engraçada. Já tinha feito a angioplastia e vamos ver os stents que lhe tinha colocado na altura, e ela desta vez foi tratada numa outra artéria. Mas a mensagem é que isto acontece às pessoas jovens e acontece também às mulheres. Há sempre a percepção e a prevalência indiscutivelmente maior nos homens. Os homens, sim. Mas acontece às mulheres também. E, sobretudo, por hábitos que, entretanto, foram adquiridos, que eram mais masculinos, que agora também são femininos, e refiro-me ao tabaco. Indiscutivelmente. É a principal causa, não é? É uma das principais causas, indiscutivelmente. De maneira que eu acho que este é um caso que serve para ilustrar aquilo que é a nossa realidade. E devo-lhe dizer que esta peça foi constituída e quando a doente entrou, foi feito o diagnóstico clínico, e tudo se acompanha como é a evolução natural do acompanhamento de um caso destes. Quer dizer, não foi fabricado um caso especial para nós mostrarmos aqui. Não, de facto, tinha a indicação, claro. E eu disse à jornalista, à Joana, que nós vamos fazer o cateterismo. Eu não sei exatamente o que é que nós vamos encontrar, claro. Nem se temos condições para fazer tratamento, ou se justifica o tratamento, e depois tudo se passou da forma como provavelmente... Vamos continuar a acompanhar o caso. Vamos ao operatório. Nós vamos primeiro avaliar a função ventricular esquerda, ver como é que o coração se contrai de uma forma homogénea, ou se pelo contrário há segmentos do coração que estão a contrair menos bem, porque esses normalmente correspondem àqueles que precisam de ser revascularizados, porque não estão bem profundidos. Fazemos registro de pressões. Está bem disposta, Ana Maria? Está bem disposta? Ótimo. Vai respirar um bocadinho fundo outra vez, encher o peito de ar. Exatamente. Conserva assim. Não, respire, por favor. Pode respirar normalmente. Consegue-se ver que a artéria, que devia ter um aspecto homogéneo como a parte de baixo, tem aquele aperto ali no segmento médio, muito obstrutivo e que está a provocar as alterações que a trouxeram cá, do seu ponto de vista clínico. Olha, o exame para avaliar a doença das suas artérias já está feito. Agora vamos tratar a artéria que tem o tal aperto que a trouxe cá, está bem? A outra que tratamos há uns anitos, está muito bem. Doutora, uma operação ao coração, onde é que está a anestesia geral? A doente está consciente e acordada. Está consciente às suas instruções. Está ligeiramente sedada e nós trabalhamos, e o meu grupo trabalha com anestesista para o conforto do doente. Claro. O doente está assim, não é? Nós falamos com ele colabora e vai-nos dando indicação da sua sintomatologia e isso é muito bom, até porque quando acabou o procedimento, acabou mesmo. E o doente pode-se, enfim, aqui neste caso, como foi feito por via femoral, não se pode levantar. Mas noutros, em que foi feito por via radial, ele pode sair já sentado na cadeira de rodas e ir para a sua cama tranquilamente. Quando estamos a dizer por via femoral, é através da perna. Da perna, e por via radial é através desta artéria do braço. Fica junto ao rádio. Exatamente. Exatamente. Os ossos do braço. Todas estas, tudo isto constitui uma mais-valia enorme, porque nós podemos fazer estes tratamentos em ambulatório clínico. É evidente que esta doente entrou com aquilo que nós chamamos de um síndrome pulmonar agudo, e, portanto, tem indicação para uma estabilização um bocadinho mais prolongada em internamento, mas os doentes que vêm de sua casa e que vêm enviados da consulta têm os síndromes estáveis e podem fazer este tratamento em ambulatório. Podem de manhã chegar ao hospital e à noite já ir Vamos acompanhar agora o pós-operatório e saber realmente, na primeira pessoa, como é que a doente se sentiu. As expectativas eram muito altas, porque eu sei que este tipo de operação que é eficaz, há sempre um bocadinho de receio que a coisa corra mal, mas é uma margem muito pequena e infelizmente correu bem. Sinto-me melhor na medida em que sei que, digamos assim, que foi travado o que me poderia ser fatal ou originar um infarto mesmo grave. Doutor, no caso desta senhora, ela esteve em observação durante algum tempo? Ela entrou na véspera deste procedimento, manteve-se connosco no dia seguinte e depois esteve alta, clinicamente estável e com orientação para a consulta. E estes doentes nós seguimos todos. Cuidados é que esta senhora vai ter que continuar a ter? Olha, isso é aquilo que nós definimos como prevenção secundária e que é fundamental. Uma vez identificada a existência da doença, que era o caso desta senhora que estamos a ver,
ela vai ter que corrigir os fatores de risco e essa é uma das obrigações do médico, mas também uma exigência ao doente, não é? Porque não é o médico que vai deixar de fumar, não é o médico que vai fazer exercício por ela, não é o médico que vai controlar. Está nas mãos do próprio. Essa parte está muito nas mãos dos doentes. Mas é pós, mas podia também ser pré. Exatamente. Isso já devia ser pré e isso são as indicações para a prevenção primária. Na prevenção secundária, o que é que esta doente tem que fazer a mais? Tem que fazer a medicação que está prescrita e uma vez que nós lhe pusemos este stent, esta prótese intracoronária, ela vai ter que fazer a tal antiagregação dupla, que é com a aspirina e com o Plavix, durante pelo menos um ano. E pelo menos um ano porquê? Porque estas próteses são essencialmente de 2 tipos e é bom que isto se transmita e se perceba. Há umas que são só próteses metálicas, sem revestimento nenhum, e sobre as quais precedem estas últimas, na evolução, que em alguns casos tornava a haver obstrução nesse local onde tinha sido feita a angioplastia. Entretanto, a técnica foi desenvolvendo e os novos stents, além de terem uma malha metálica, que pode ser de constituída por variedíssimos metais ou ligas, têm também impregnado uma substância antiproliferativa. Isto diz muito pouco às pessoas, mas traduzindo em miúdos, quer dizer que não deixa haver crescimento celular e aquele segmento que foi tratado, a probabilidade de tornar a haver um aperto é muito baixa. Sim. Tu tem uma contrapartida. E enquanto que nos primeiros bastava esta antiagregação durante um mês, agora esta antiagregação é exigível pelo menos 12 meses. E nós insistimos muito nisto. E não interromper. E não interromper, e são coisas tão simples quanto isto. Vai ao dentista, tem um dente que precisa ser tratado, o médico dentista diz, olha, tem que parar esta medicação, e os dentes param. Isto pode ser a diferença entre o doente estar bem ou ter um infarto. O doente vai ser preparado para uma colonoscopia ou vai ser preparado para um exame mais invasivo. E se não há o cuidado de identificar que essa medicação só pode ser interrompida em algumas condições, pode haver complicações graves. Claro, são absolutamente evitáveis. Portanto, eu acho que nós temos a obrigação de ir transmitindo esta informação, porque há muita gente a ser submetida a este procedimento. O ideal é que os nossos telespectadores não venham a necessitar desta intervenção. Quais são os conselhos que deixa para que tenhamos mais cuidados com o nosso coração, com a nossa saúde? Olha, isso são os cuidados que têm sido muito divulgados e que chama tal prevenção primária, exatamente, que correspondem à abstenção do tabaco, obviamente, ao exercício físico regular, a um controle tensional adequado e a uma alimentação que seja enquadrada, enfim, não é fácil definir uma dieta única, mas que seja enquadrada naquilo que são os padrões da dieta mediterrânica e fugir àquilo que é aquela dieta que nós absorvemos de outros continentes e que tem feito muito mal à nossa população e às nossas crianças, que, entretanto, como sabe, há uma percentagem muito grande de obesidade infantil e há, pelo menos, excesso de peso, uma percentagem absolutamente alucinante. Isso tem a ver com a modificação do estilo de vida das crianças, que estão mais na PlayStation e menos na rua a brincar, e tem a ver com a alimentação discutível. Mas os pais são responsáveis, não é? Era bom que estivéssemos a repetir os hábitos agradáveis dos outros e não aqueles que nos podem levar, inclusivamente, à morte. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um gosto. Obrigada.